Você sofreu um acidente no trabalho, ficou com uma cicatriz, uma sequela, uma marca no corpo e está se perguntando se tem direito a uma indenização por dano estético? Então fica comigo porque hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Você vai entender o que é e o que não é um dano estético, quando você tem direito, como funciona o cálculo dos valores e ainda vou te mostrar vários casos reais. Assim você consegue se comparar e entender se o seu caso também dá direito à indenização. E olha, esse vídeo aqui não é aquele blá 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 que você assiste e sai com mais dúvidas do que quando começou. Aqui é papo reto, com exemplo, com detalhe, do jeito que tem que ser. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você aprende tudo sobre doença e acidente de trabalho. Então bora direto pro assunto. Dano estético é qualquer alteração na sua aparência física que gera constrangimento, desconforto ou faz com que as pessoas olhem de forma diferente para você. Pode ser uma cicatriz, uma queimadura, uma mancha, uma deformidade, a perda de parte do corpo ou até uma mudança na sua forma de andar, de se movimentar. O que muita gente acha é que só grandes acidentes geram dano estético, como amputação de perna, braço, mão, mas não é bem assim. Uma cicatriz grande no rosto, uma mancha na pele causada por um produto químico ou até mesmo uma deformidade na mão já pode ser suficiente para caracterizar. Agora tem uma coisa muito importante, nem toda marca no corpo é considerada dano estético na justiça. Se for uma cicatriz pequena, escondida, que não aparece no dia a dia, normalmente isso não gera direito à indenização. Por exemplo, uma marquinha no braço que fica coberta pela camisa dificilmente vai ser reconhecida como dano estético. Por outro lado, uma cicatriz no rosto, na mão, uma mancha grande no pescoço, ou até alteração no seu jeito de andar, tudo isso pode sim ser considerado dano estético. E tem mais, nem sempre o dano vem diretamente do acidente. Às vezes o acidente te obriga a fazer uma cirurgia e essa cirurgia deixa uma cicatriz. Nesse caso, a justiça entende que essa cicatriz é consequência do acidente e você também tem direito à indenização por dano estético. Então o que você precisa se perguntar é o seguinte: essa marca que ficou no meu corpo, ela chama atenção? Ela gera algum desconforto? Se a resposta for sim, já vale a pena buscar seus direitos. Agora presta muita atenção nessa parte aqui, porque é onde muita gente se confunde. O simples fato de você sofrer um dano estético por acidente de trabalho não significa que você automaticamente tem direito a uma indenização. Para que exista esse direito, é preciso se encaixar em uma dessas duas situações. A primeira é quando o acidente aconteceu por culpa da empresa. E o que é essa culpa? É quando a empresa deixou de fazer alguma coisa que deveria, como fornecer equipamento de proteção, oferecer treinamento, garantir um ambiente de trabalho seguro ou seguir as normas de segurança. Se ela falhou em qualquer uma dessas coisas, ela é responsável pelo acidente e tem que te indenizar. A segunda situação é quando você exerce uma atividade que por si só já tem risco. Aqui, mesmo que a empresa tenha feito tudo certinho, se você está numa atividade que oferece risco constante, ela é obrigada a te indenizar se acontecer um acidente. Isso vale, por exemplo, para quem trabalha como motoboy, eletricista, operador de máquinas pesadas, trabalhadores em altura, construção civil, entre outros. E atenção, não precisa estar nas duas situações. Se você sofreu um acidente porque a empresa foi negligente, já tem direito. Se você trabalha numa atividade de risco e sofreu um acidente, também tem direito, mesmo que a empresa tenha feito tudo certo. Agora, tem uma exceção. Se o acidente aconteceu exclusivamente por sua culpa, aí não tem direito à indenização. Isso acontece, por exemplo, quando o trabalhador se recusa a usar os equipamentos de segurança que foram entregues ou desrespeita sem motivo os procedimentos de segurança da empresa. Nesses casos, a culpa é da vítima e a empresa não é obrigada a indenizar. Então, resumindo, se a culpa foi da empresa ou se você trabalha em uma atividade de risco, você tem direito sim a uma indenização por dano estético. Agora vamos entender direitinho quando é que a empresa pode ser considerada culpada pelo acidente que te causou o dano estético. A empresa é culpada quando ela poderia ter evitado o acidente, mas não fez o que precisava. E aqui entram várias situações bem comuns. Por exemplo, quando a empresa não fornece os equipamentos de proteção adequados, ou até fornece, mas eles estão vencidos, quebrados ou não funcionam do jeito que deveriam. Outra situação muito comum é quando a empresa te coloca para fazer uma atividade que você não foi contratado para fazer, que você nem recebeu treinamento. Isso se chama desvio de função. E se acontece um acidente nesse cenário, a culpa da empresa é total. Também tem os casos de máquina sem manutenção, sem proteção adequada, ou quando a empresa não faz o treinamento necessário sobre os riscos daquele trabalho. Para deixar isso bem claro, vamos para alguns exemplos. Imagina o Carlos, que é assistente administrativo numa serralheria. O chefe dele pediu para ele limpar uma serra elétrica
coisa que ele nunca fez e nem tinha treinamento. No meio da limpeza, a máquina disparou e cortou o dedo do Carlos. Nesse caso, a culpa da empresa é evidente, porque colocou ele para fazer uma atividade que não era dele, sem treinamento e sem segurança. Agora pensa no Tomás, que é jardineiro numa indústria. O serviço dele envolve podar a árvore de mais de 7 metros de altura. Só que a empresa nunca deu equipamento de proteção contra queda. O que ele tinha era só uma escada e um facão. Um dia ele se desequilibrou, caiu e se machucou gravemente. Aqui, a culpa é clara pela falta dos equipamentos de segurança. Então, sempre que a empresa descumpre alguma norma de segurança, deixa de fornecer equipamentos, não dá treinamento ou coloca o trabalhador em situação de risco sem os cuidados necessários, ela é sim responsável e deve pagar a indenização. Agora, bora falar sobre quando o trabalhador tem direito à indenização, mesmo que a empresa não tenha culpa direta pelo acidente. Isso acontece quando você exerce uma atividade de risco. Atividade de risco é aquela em que, pela própria natureza do trabalho, existe um risco maior de acidente. E não importa se a empresa fez tudo certo. Ofereceu os equipamentos, deu treinamento, seguiu as normas. Se o seu trabalho é arriscado e você sofreu um acidente, ela tem que te indenizar. Isso vale, por exemplo, para quem trabalha com motocicleta, como motoboys, entregadores. Vale para eletricistas, operadores de máquinas pesadas, trabalhadores em alturas, profissionais que lidam com produtos químicos, quem trabalha na construção civil, quem dirige caminhão ou ônibus e vários outros. A lógica é simples. A empresa está lucrando com seu trabalho, que é arriscado, então se dá errado e acontece um acidente, ela tem que assumir esse prejuízo independente de culpa. Agora, tem uma exceção importante aqui. Se o acidente foi causado exclusivamente por você, aí não tem indenização. Por exemplo, se você se recusou a usar os equipamentos de segurança que foram entregues, ou se você estava brincando, fazendo algo que não devia no horário de trabalho, e isso gerou o acidente, nessa situações, o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima, e aí a empresa não precisa pagar. Mas se o acidente não foi culpa sua e você estava exercendo sua função normalmente numa atividade de risco, a empresa deve sim pagar a indenização por dano estético, além de outras indenizações, se for o caso. Agora vamos para frente, que todo mundo quer saber quanto vale a indenização por dano estético. A verdade é que a lei não define o valor exato. O que ela diz é que o juiz deve analisar alguns critérios para definir quanto você vai receber, e esses critérios são bem importantes. O primeiro é a gravidade do dano. Quanto mais grave, mais alta a indenização. Por exemplo, uma cicatriz no rosto costuma ter um valor maior do que uma cicatriz na perna, porque o rosto está sempre exposto. Outro ponto que pesa é a localização desse dano. Se é uma parte do corpo que fica sempre visível, como rosto, mãos ou braços, o valor tende a ser maior. Se é uma parte que fica normalmente coberta, como barriga, costas ou pernas, o valor costuma ser um pouco menor. A idade também influencia. Uma pessoa jovem que vai conviver por mais tempo com aquela sequela, geralmente recebe uma indenização maior. Também pesa se a pessoa trabalha com imagem, com atendimento ao público ou em atividades que exigem exposição. Nessas situações, o juiz entende que o impacto do dano estético é ainda maior. Além disso, o porte econômico da empresa também é levado em consideração. Empresas maiores, com mais dinheiro, normalmente recebem condenações mais altas, porque o juiz entende que o valor da indenização também deve ser um efeito educativo para a empresa. Por fim, o juiz também analisa as circunstâncias do acidente. Se foi uma situação de grave negligência da empresa, se houve descaso com a segurança, e tudo isso impacta no valor final. De forma prática, os juízes costumam classificar o dano estético assim: dano leve, com indenização de até 3 vezes o seu salário; dano médio, com indenização de até 5 vezes o seu salário; dano grave, com indenização de até 20 vezes o seu salário; dano gravíssimo, com indenização de até 50 vezes o seu salário. Então você percebe que pode variar bastante. E para você ter uma noção melhor desses valores, na sequência eu vou te contar alguns casos reais de trabalhadores que passaram por isso e quanto eles receberam. Agora vamos para os casos reais para você entender como isso funciona na prática. Assim você consegue se comparar e ver se o seu caso tem semelhança. O primeiro caso é de um trabalhador que perdeu a ponta do dedo médio. Na primeira instância, o juiz fixou a indenização de apenas R$2.000 por dano estético. Ele recorreu e no Tribunal Superior do Trabalho, esse valor subiu para R$7.000. Além disso, ele também recebeu R$7.000 por danos morais, totalizando R$14.000. O segundo caso é de um trabalhador que perdeu um dedo inteiro numa máquina de corte de madeira. Inicialmente, ele recebeu R$20.000. Só que além da amputação do dedo, ele perdeu os movimentos dos outros dedos da mão. Ele recorreu e o valor subiu para R$30.000 no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Esse caso ainda aguardava decisão no Tribunal Superior do Trabalho. O terceiro é ainda mais grave. Um metalúrgico perdeu 5 dedos da mão direita. A indenização inicial foi de R$700.000, somando dano estético, dano moral e dano material.
material. Mas o Tribunal Superior do Trabalho reduziu para R$300 mil, sendo 100 mil só por dano estético. O quarto caso foi de um trabalhador que sofreu queimaduras com soda cáustica na cabeça e no olho, causando até perda da visão do olho direito. A indenização por dano estético foi de 60 mil e mais 60 mil por dano moral, totalizando 120 mil reais. O quinto caso envolveu um trabalhador que sofreu queimaduras de terceiro e quarto grau na maior parte do corpo. A indenização foi de 200 mil por dano estético e mais 200 mil por dano moral, totalizando 400 mil reais. O sexto caso é de um tratorista que perdeu uma perna. Na primeira instância, ele recebeu 50 mil por dano estético e mais 50 mil por dano moral. Recorreu e no Tribunal Superior do Trabalho esse valor subiu para 70 mil de dano estético, totalizando 120 mil reais de indenização. O sétimo caso é talvez o mais pesado. Um trabalhador teve as duas pernas amputadas após uma brincadeira de mau gosto no trabalho. Inicialmente ele recebeu 200 mil por dano estético, mas o Tribunal Superior do Trabalho reduziu para 150 mil reais. Ele também recebeu 100 mil de dano moral e 50 mil de dano material, somando 300 mil reais. O oitavo caso é de um trabalhador que perdeu um braço numa siderúrgica. Na primeira instância, ele recebeu 25 mil de indenização por dano estético. O Tribunal Regional do Trabalho subiu para 35 mil reais. E o Tribunal Superior do Trabalho subiu novamente, chegando a 100 mil reais. Além disso, ele recebeu mais 100 mil por dano moral, totalizando 200 mil reais. O nono caso é mais simples, mas ainda assim gerou indenização. Um trabalhador perdeu os dentes após um acidente com um caminhão de madeira. Na primeira decisão, a indenização foi de apenas 2 mil reais, mas o Tribunal Superior do Trabalho corrigiu esse absurdo e subiu para 20 mil por dano estético, além de 40 mil por dano moral, totalizando 60 mil reais. E para fechar, dois exemplos de casos que não envolvem amputações, mas também geram indenização. Primeiro, uma cicatriz de 6 centímetros no rosto gerou a indenização de 15 mil reais. Segundo, um trabalhador que sofreu uma queimadura química na mão, que deixou uma mancha permanente. Segundo, um trabalhador que sofreu uma queimadura química na mão, que deixou uma mancha permanente, recebeu uma indenização de 12 mil reais. Percebe como os valores variam muito? Vai depender do tipo de dano, do local, da gravidade, do porte da empresa e de vários outros fatores que o juiz analisa. Agora tem um ponto muito importante que muita gente ainda não entende direito. O dano estético é só uma das indenizações que você pode ter direito quando sofre um acidente de trabalho. Além dele, existe o dano moral, que é aquele sofrimento interno, aquele abalo psicológico, aquela dor que você sente por passar pela situação, e ainda tem um dano existencial, que acontece quando o acidente muda a sua vida de forma mais profunda. Por exemplo, você não consegue mais praticar um hobby, não consegue mais fazer uma atividade que fazia com sua família, ou até não consegue mais trabalhar na mesma profissão. Isso gera uma limitação no seu modo de viver, no seu convívio social, no lazer, na vida pessoal e profissional. O mais importante aqui é entender que essas indenizações não se anulam, elas se somam. Então, se você sofreu um acidente, ficou com uma sequela visível, além de pedir indenização por dano estético, você também pode pedir por dano moral e, dependendo do caso, por dano existencial. E para entender melhor todas as indenizações que você pode receber, confere esse vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo lá!